boa noite, a paz do Senhor. Podem se assentar. Eu quero começar esse culto pedindo para vocês curvar a cabeça aí no seu lugar, fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração. Vou fazer com vocês igual eu faço com os meus filhos. Eu vou falar e vocês repetem. Senhor meu Deus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Amém. Nesse último domingo, o culto estava se encerrando, o pastor Marcos estava aqui orando. E eu estava ali no meu lugar. E eu fiz a seguinte oração para Deus. Eu disse assim: Senhor, se os meus sonhos, se isso que eu tenho constantemente apresentado no teu altar e tenho pedido que o Senhor realize, se isso for para me corromper e me afastar dos teus caminhos, não realize, não cumpra. Mas eu te peço, Deus, que os meus sonhos estejam alinhados com os propósitos do teu reino, para que os meus sonhos sirvam o teu reino. E eu disse, eu quero ser útil para o teu reino. Vou dizer igual o pastor Marcos, acredite você ou não, mas instantaneamente Deus falou assim para mim: ainda hoje você vai saber que você é útil para o meu reino. Mais ou menos umas 10:30 da noite, o pastor Marcos me mandou no WhatsApp se eu podia trazer a palavra hoje aqui no culto. E quando eu estava na minha casa hoje, eu falava para Deus várias vezes: Deus, mas eu não. Quem sou eu para estar ali no teu altar? E ele me deu o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a mim, Senhor, nenhuma glória, mas sim ao teu nome, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Então é por ele, para ele e para ele. Então o tema da palavra de hoje é: você é útil para o reino de Deus. Se de tudo que eu falar aqui essa noite, você tiver que guardar alguma coisa, guarde isso. A sua vida não é em vão. Você não está aqui por passagem. Você não está aqui para... É comigo? Você não está aqui à toa. Mas como diz em Isaías 49, antes que te formasse no ventre, o Senhor já te chamou, fez menção do seu nome, e você é uma espada na mão do Senhor. Então Ele tem um propósito para a sua vida. E eu acredito de todo o meu coração que Deus, Ele está pronto para fazer aquilo que a gente pede, aquilo que a gente clama, e Ele, mais do que a gente imagina, Ele quer fazer, Ele quer cumprir aquilo que a gente pede ao Senhor. Ele quer cumprir os nossos sonhos. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós não sabemos orar ao Senhor. Porque nós limitamos o poder do nosso Deus. A gente acredita naquilo que a gente consegue enxergar de possibilidade. Sabe, meu filho, João Miguel, quando ele vai tentar abrir alguma coisa, ele não consegue abrir. Rapidamente ele leva para quem? Para o pai, porque ele sabe que a força do pai não é a força dele. E assim somos nós, filhos de um rei, de um Deus que é pai. Quando a gente tem algo que a gente busca, que a gente pede a Ele: Senhor, realiza isso na minha vida, e você não consegue pela força do seu braço, você leva rapidamente a Deus. Mas eu quero te encorajar essa noite. Quando você for levar algo ao Senhor, que o seu coração arde, que o seu coração queime, comece a buscar e a pedir coisas à altura de Deus. Ah, Senhor, abra a porta desse emprego. Não, Senhor, eu quero ser dono do meu negócio, porque eu sendo dono do meu negócio, eu vou empregar pessoas que necessitam. Porque isso é extensão do reino. Senhor, preciso dessa vaga, nesse curso de medicina. Não, Senhor, me coloca ali como médico, porque assim eu quero declarar cura. Eu quero levar a tua palavra aos enfermos, aos necessitados. Isso é você ter
sonhos alinhados ao propósito do reino de Deus e com visão de reino. Sabe, eu gosto muito de assistir aquelas séries de reis e rainhas antigamente, tudo baseado em fatos reais. Porque você vê que as pessoas de um reinado, elas vivem em função do reino. Não se casa por amor, não se faz pactos, tudo é em função do reino. Se casa pelo reino, se vive pelo reino, para a expansão daquele reino. Então, nós, como os filhos de um rei, porque nós somos filhos de Deus, filhos de um rei, então nós temos que viver com propósitos do reino dos céus. Então, Deus precisa de filhos com visão de reino e que estejam dispostos a alinhar os seus sonhos aos propósitos do reino de Deus. E o Senhor me deu 3 fases que eu acredito que nós temos que viver para alcançar esses propósitos do reino. Lá em Mateus, pode passar, Brunão, por favor. Lá em Mateus 9, vai dizer assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Nós somos os trabalhadores dessa colheita. E o Senhor precisa que você se coloque à disposição dessa colheita. Então, as 3 fases que o Senhor colocou no meu coração, tá no próximo slide. Fases para alcançar a nossa missão no reino de Deus: restauração, posicionamento e visão de reino. O Senhor nos restaura para que nós podemos restaurar. E depois Ele nos posiciona e nos dá uma nova visão. Vou falar primeiramente sobre a restauração. Nada melhor do que citar o povo de Israel para falar sobre restauração. Israel, você já sabe, é a nação eleita, o povo escolhido, que Deus escolheu. Um dia lá atrás ele chamou Abraão, Sara e falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei de ti uma grande nação, você será uma bênção. E ele cumpre. Ele pega um homem em vasta idade, ele pega uma mulher estéril e faz deles uma grande nação. E ele ama Israel. E Israel está ali um determinado tempo sendo escravizados no Egito, e Deus vai lá e livra eles da escravidão. E aí eles estão passando pelo deserto, e Deus é a nuvem que cobre eles durante o dia para que eles não passem calor, e Deus é uma coluna de fogo à noite para que eles não passem frio. E Ele é a água da rocha, e Ele é o maná do céu, então Ele provê. Ele esteve com Israel, assim como Ele está com você, te provendo nos seus desertos da sua vida. Mas Israel esqueceu dos mandamentos do Senhor. Israel desviou seu coração de Deus. Em Ezequiel 16, vai comparar Israel com uma esposa infiel. De modo figurativo, Deus vai falar assim: Israel, quando eu passei por você, você era órfão. Quando você nasceu, ninguém te tratou com carinho. Ninguém te deu amor. Ninguém fez nada por você. E eu te vi ali empoçado de sangue, porque nem o cordão umbilical eles cortaram. E eu te disse: vive. E eu te tratei com amor, eu te limpei, eu te vesti com roupas de fino linho, te dei joias. E quando você cresceu e se tornou a mais bela de todas, você começou a confiar em você mesmo. Você se esqueceu do meu amor. E você pegou as joias que eu te dei e entregou para outros homens. E você pegou as roupas que eu te dei
e entregou para outras pessoas, e até os filhos que eu te dei. Sabe, a corrupção do povo de Israel foi tamanha que eles sacrificaram seus próprios filhos a outros deuses. Mas apesar de toda a infidelidade do povo de Israel, Deus continua amando eles. Assim como você. Apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas idolatrias, Ele continua prometendo que vai nos restaurar. E Ele continua prometendo que Ele é fiel e que Ele nos ama. Então, neste cenário, o povo de Israel está lá, cativo na Babilônia, por conta dos seus pecados. E Deus começa a levantar profetas. E um destes profetas que o Senhor levanta é Jeremias. E aí, em Jeremias 31, Deus diz ao povo, olha o tema de Jeremias 31, Deus ama e restaurará Israel. Então ele diz assim, eis que naquela época prevê o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. No verso 9, eles, o povo de Israel, assim como você, um dia chegará a Deus, em prantos. Mas Deus te conduzirá e te abençoará. Eu mesmo te guiarei junto aos ribeiros de águas puras, por um caminho do direito em que não há tropeço, porque sou Abba Pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. No verso 18, Efraim. Ouve claramente Efraim lamentando-se. Isso aqui é o povo de Israel se lamentando. Dizendo a Deus, Deus, você me corrigiu como um bezerro indomado. E eu fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que eu compreendi, eu bati no peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque eu trago sobre a minha pessoa a consequência, a desgraça da minha inconsequência juvenil. Olha, isso aqui é o povo de Israel em arrependimento. E olha o que o Senhor responde. Não é Efraim, o meu filho amado, o filho que eu tenho prazer? Isso aqui é, toda vez que você se arrepende, Deus não te condena, é assim que Ele te responde. Não é você, meu filho. Toda vez que eu me recordo de você, eu lembro com grande carinho. O meu coração, ele se comove. E por ele eu ministrarei a minha total compaixão. Glória a Deus. Aleluia. O próximo slide. Então, Deus, no próximo. Esse foi o que eu acabei de ler. Para frente. Para frente, está indo para trás. Deus ama e restaurará Israel. Assim como Ele ama e Ele quer restaurar você. O próximo slide. Para fazer através de você. Segunda Reis 4 vai contar da viúva que chega até o profeta e fala para o profeta, o meu esposo, que era seu senhor, morreu e eles querem levar os meus filhos para pagar as dívidas. E o profeta fala para ela, mas o que você tem? O que eu posso fazer por você? Ela fala, eu só tenho uma botija com um pouco de azeite. Aí ele fala, vai nas vizinhanças, pega vasos, fecha no seu quarto e vai enchendo as vasilhas. Essa mulher pegou as vasilhas, se fechou no seu quarto. Conforme ela ia enchendo, o azeite ia transbordando nas vasilhas. Assim é o Senhor dizendo para você, o que é que você tem?
O que você tem, Ele vai usar e Ele vai fazer transbordar em você para os vasos que estão ao seu lado. Vai fazer em você para transbordar na sua família, para transbordar nos seus vizinhos, para transbordar através de você. Glória a Deus. O próximo slide. No momento mais necessitado de Jerusalém, os seus vizinhos aproveitavam para saqueá-la. Então, nenhuma promessa de restauração plena de Jerusalém teria valor até que fossem destruídos seus inimigos. Então, Deus se coloca contra Tiro e promete sua destruição. Aqui está nesse contexto que eu disse. O povo de Israel eles não estão na sua terra, eles não estão onde o Senhor prometeu. Eles estão na Babilônia. E os seus vizinhos se alegram do sofrimento do povo de Deus. E eles aproveitam para expandir seus territórios. E dentro desse contexto, um dos vizinhos de Israel é Tiro. Uma cidade no coração do mar. Uma cidade muito bonita. Uma cidade fortificada. E uma cidade que quem queria comprar ou vender ia até lá, porque ali se fazia muitos negócios. Então ela se tornou uma cidade forte, uma cidade muito bonita. Mas tudo isso ela conquistou nas custas dos seus vizinhos. A palavra de Deus vai falar que os comerciantes de Tiro eram sem escrúpulos. Então eles exploravam os seus vizinhos. E ainda a palavra de Deus vai comparar a cidade de Tiro com o próprio Satanás. Lá em Ezequiel 28:11. Que Satanás era um querubim ungido. Era um guardião, guardava a presença de Deus, uma bela criatura. Modelo de perfeição. Eu já até pulei os slides. Se você puder passar. Aqui eu coloquei só para a gente saber que aqui estava Ezequiel, os seus vizinhos que estavam o atacando, e essa é a cidade de Tiro. Mas o próximo. Então a palavra lá em Ezequiel vai comparar Tiro com o próprio Satanás. Então, o orgulho e a arrogância de Satanás, assim como o rei Tiro, subiu ao seu coração e foi o que causou a queda de ambos. Então, o Senhor não só promete restaurar Israel, mas Ele também se coloca contra os inimigos de Israel. Em Ezequiel, deixa eu achar. Em Ezequiel 26, no verso 2, vai dizer assim: Ó filho do homem, visto que Tiro zombou e alardeou sobre Jerusalém, eis que o grande portal das nações está no chão, todas as oportunidades me abriram. Agora que Israel jaz em ruínas, é a minha vez de acumular riquezas. Ora, por este motivo, assim declara o soberano Yahvé: eis que me coloco contra ti, ó Tiro. Então, além do Senhor prometer a restauração de Israel, Ele se coloca contra os seus inimigos, aqueles que se levantaram para rir, para zoar e para se aproveitar da situação de Israel. Assim como Ele faz conosco. Todos os seus inimigos, os inimigos da sua alma que se levantam. Muitas vezes os nossos inimigos setas até na nossa mente. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Então o teu inimigo já está sentenciado, o teu inimigo Satanás já está sentenciado ao lago de fogo. O próprio Deus já se colocou contra ele. Então o Senhor, Ele irá nos resgatar. Ele irá contra os nossos inimigos. E mais, Ele pessoalmente vai te buscar e vai cuidar de você. Lá em Ezequiel 34, ele diz assim, 34:11. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas
e delas cuidarei pessoalmente. No verso 16, eu buscarei a ovelha perdida, trarei de volta a que se desviou, enfaixarei a ferida, cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa e a desobediente, eu a consumarei. Glória a Deus. Imagina Deus pessoalmente indo ao seu encontro. Um dia ele foi pessoalmente ao meu encontro. Eu não me esqueço quando eu tinha 18 anos, que eu resolvi sair da igreja. E quando eu tinha uns 21 anos, eu estava dentro do meu quarto e eu falei: Deus, eu não quero mais viver assim, me busca, muda a minha vida. E ele foi pessoalmente no meu quarto aquele dia. Ele me resgatou e ele mudou a minha história. E isso nem estava aqui no meu script, mas o Espírito Santo colocou no meu coração essa memória. Que ele pessoalmente nos busca, nos trata, nos restaura, porque ele tem um propósito tão grande que nós, como seres humanos e com visão carnal, não podemos compreender e enxergar. Mas depois que ele nos restaura, nós precisamos tomar diante dele, no próximo slide, um posicionamento. Esse aqui eu coloquei o significado que eu pesquisei no dicionário de arrogância. É a superestima das próprias competências ou capacidades. E em Obadias vai dizer: a arrogância do teu coração te enganou. Amém. Isso aí também já falei. Não fui seguindo. Então, depois de ser restaurados, nós precisamos tomar uma posição. Tem coisas que é nós que temos que fazer, não é Deus. Ele nos busca, ele nos restaura, mas o posicionamento depende de nós. Em Abacuque 2 vai dizer assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta eu receberei aos meus questionamentos. O próximo. Sentinela é um soldado armado que guarda um posto e que está de vigia ou guarda. Torre de vigia é um lugar elevado, de onde se vigia o território circundante. Então, quando você toma esse posicionamento de sentinela, de soldado do Senhor, sobre a sua torre de vigia, a torre de vigia, ela não... Se ela estiver a torre de vigia de uma cidade, ela não vai estar dentro da cidade. Ela tem que estar num lugar elevado para ela ver ao redor da cidade. Porque aí ela tem uma visão do alto. Ela não tem uma visão igual de quem está dentro da cidade. E assim somos nós, quando nós tomamos posicionamento, o Senhor começa a nos dar visão do alto. E aqui, o profeta, pela fidelidade dele, de estar posicionado como um sentinela na sua torre de vigia, por esse posicionamento, ele recebeu resposta e visão. Então, o posicionamento traz resposta e visão. Lá em Abacuque 2, assim que ele fala, me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, e aí ele se permanece ali nessa posição, ele fica firme nessa posição, o Senhor diz para ele: toma aí, escreve claramente a visão que eu te dou. Glória a Deus. No próximo slide. Então, Paulo, um outro exemplo também, que recebeu uma direção para tomar uma posição. Paulo, vocês sabem, ele perseguia a igreja, mas porque ele cria muito na lei. Ele cria muito na lei, mas ele não cria de todo o coração em Jesus.
E quando Jesus, o próprio Jesus vai até ele e se apresenta a Paulo, antes Saulo, por que você me persegues? Jesus dá a ele uma direção de um posicionamento. Levanta e entra na cidade. Ele era obrigado a fazer isso? Não, mas Deus deu a ele uma direção e ele foi e fez. Ele tomou essa posição, se levantou e entrou na cidade. E o posicionamento nos traz a próxima fase, que é visão de reino. Lá no verso 18 do capítulo 9 de Atos, vai dizer assim: imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Então, aquele homem que outra hora conhecia a palavra de Deus de cabo a rabo, digamos assim, agora o Senhor lhe abre uma nova visão, assim como Ele quer te dar uma nova visão. Uma visão, no próximo slide, uma visão espiritual. Eu coloquei até da mesma cor, proposital, para vocês verem que o que a gente vê no físico não é o que a gente vê no espiritual. Então, normalmente, aquilo que Deus te revela vai totalmente contra aquilo que você vê fisicamente. Normalmente é assim, porque Ele quer testar a nossa fé e a nossa obediência. Então, não precisa fazer sentido. Às vezes, a direção que Ele vai te dar não vai ter sentido nenhum, mas faça. A visão alinhada e o período da dispensação da graça. Isso aqui eu acho muito, isso fala muito comigo. Em Filipenses 3:4, fala, a gente tem em Filipenses 3:4 o currículo de Paulo. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga ter motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É um currículo em tanto, né? Aí Jesus vai lá, se apresenta a ele, e ele já não podia sair, fazer missão. Ele já não podia ser enviado. Ele já sabia tudo. Deus já tinha até tirado as escamas dos olhos dele. Mas lá no capítulo 9 de Atos, no verso 19, vai dizer que ele ficou vários dias se alimentando com os discípulos e tomando novas forças. E isso, eu falo que é um período da dispensação da graça. Somos restaurados, tomamos posição, o Senhor nos dá uma nova visão, mas existe um período. É o tempo de plantar, tempo de buscar, tempo de ficar quieto. Para depois nós sermos enviados para aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa vida. Amém. No próximo. Ninguém melhor do que Jesus para falar sobre visão de reino. Ninguém melhor do que Jesus para falar sobre visão de reino. Ele se entregou na cruz pelo reino. Meu Deus, quem sou eu para falar de Jesus? Sabe, você sabia que nós não tínhamos livre acesso a Ele? Sabe, antes de Jesus morrer na cruz, os sacerdotes, eles tinham que entrar no Santo dos Santos e eles tinham que passar uma corda pela sua cintura com um sino, porque se eles entrassem na presença de Deus em pecado, eles morriam, eles eram consumados. Quem estava do lado de fora puxava a corda.
tamanho temor que era a presença de Deus. Mas Jesus veio, e a Bíblia fala que quando ele morreu na cruz, o véu desse templo rasgou. E agora você pode estar no carro, você pode estar na tua casa, você pode estar onde você quiser. E você pode ter livre acesso a Ele. E através da morte dele naquela cruz, antes você não era ninguém. Agora Ele te tornou filho de Deus. Agora Ele te deu uma herança que está nos céus. Glória a Deus. Nada do que você conquistar aqui. Nada tem sentido, nada tem valor. Se a tua visão não estiver lá em cima. Se você não buscar as coisas do alto. Glória a Deus. Aleluia. No próximo, então, que o Espírito Santo fale de forma individual em cada coração nessa hora. Você foi criado com um propósito para o reino de Deus. No próximo, cumpra a sua missão. Em Mateus 25:14, vai falar do Senhor que distribuiu os seus talentos com os seus servos. E para um ele deu 5 talentos, para outro ele foi lá e deu 2, para outro ele foi lá e deu 1. O que tinha 5 foi lá e fez mais 5. O que tinha 2 foi lá e fez mais 2. E o que tinha 1 ficou com medo. Cavou um buraco e escondeu o seu talento. Quando o Senhor volta, chega lá o que fez de 5 mais 5 e entrega. Chega o que fez 2 mais 2 e entrega. E ele diz a eles: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito vou confiar em suas mãos. Entra, participa da alegria do teu Senhor. Mas para o servo, quando o servo que tinha um só talento e ele cavou e escondeu, e ele chega: Senhor, eu sei que você é muito severo, eu fiquei com medo e eu escondi o meu talento. Então o Senhor lhe sentenciou: servo mau, negligente. Olha o que diz no verso 29. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Sabe? O Senhor, Ele confiou um talento em suas mãos. Ele confiou um propósito nas suas mãos. Cabe a você ir lá e cumprir o que Deus te chamou para fazer. Porque um dia, assim como esse Senhor voltou, um dia Deus voltará. E será que Ele vai olhar nos seus olhos e vai te dizer o quê? Servo bom e fiel? Ou será que Ele irá te sentenciar? Servo negligente, eu te dei e você escondeu o que eu te dei. Quando o Senhor, sabe, o mundo aguarda ansiosamente pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Para de reter o que Deus te deu. Deixa o Senhor transbordar. Deixa transbordar aquilo que Ele colocou dentro de você. O último slide eu escrevi assim: não há nada mais arrogante no ser humano do que dedicar-se uma vida inteira a viver para si mesmo. O Espírito Santo me dá experiência, fala comigo, o que eu vou fazer, como que eu vou agir. E ele falou assim para mim: pega a tua agenda do ano passado. Eu tenho o costume de anotar as palavras que Deus me dá, tudo que Ele fala comigo. Deus é um Deus de detalhes. Há exato 1 ano, Espírito Santo, eu vou fazer isso aqui de forma figurativa, para lembrar que há exatamente 1 ano Brunão, põe no próximo slide, por favor.
há exatamente um ano, 22 de novembro de 2022, eu sonhei que eu estava em um barco. Eu estava num barco com o Espírito Santo. E ele falava assim para mim: mergulha. Aí eu respondi: eu tenho medo. Aí ele falou de novo: mergulha. E eu falei: então mergulha comigo. Eu segurei ele me deu as mãos e eu pulei naquele oceano. Eu senti meus pés tocar o fundo do oceano. Hoje, um ano após esse sonho, oh, Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo, o Senhor me deu as mãos e hoje eu estou pulando do barco. Hoje eu estou pulando nesse oceano, que é viver os propósitos de Deus. Não tenha medo de mergulhar naquilo que Deus tem para você. Pula do barco, Ele é contigo. Amém? Para finalizar, eu só quero mostrar um vídeo. Está no próximo. Se é assim que vai me tratar, mate-me agora mesmo. Jó disse: maldito é o dia do meu nascimento. Jeremias disse: maldito seja o dia que eu nasci. Todos eles, por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer. Mas apesar disso, eles viveram grandes vitórias. O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir você. O seu nascimento não foi por acaso. Deus tem um grande propósito na sua vida e Ele vai cumprir. Seja forte e confie nele. Lembre-se o que Isaías 40:29 disse: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Seja forte e corajoso. Glória a Deus. Amém, amados.